Olá a todos, sejam bem-vindos a essa terceira semana do nosso PET, né? E essa semana nós vamos ver a questão do crescimento demográfico, as taxas demográficas, toda a questão relacionada à população, certo? Então, pessoal, o crescimento demográfico populacional é um processo que corre juntamente com o desenvolvimento humano. Então, à medida que o homem vai se desenvolvendo, vai criando uma comunidade, criando a sociedade em si, aumentando suas relações sociais, e aí vão surgindo as cidades e tudo que acontece nelas, nós vamos ter também um aumento da população, certo? Porque a vida vai ficando mais fácil, vai ficando mais fácil conseguir alimento, é mais fácil você tratar de uma doença, você consegue condições de vida melhor, então nós temos um aumento da população cada vez maior. E aí, com isso também uma ocupação maior dos territórios, certo? Então, o crescimento populacional se dá a partir da consolidação do crescimento vegetativo e da migração. Nós vamos voltar a falar deles mais para frente, que o crescimento vegetativo é basicamente o crescimento populacional, o quanto a população cresceu, se ela diminuiu, como está sendo esse crescimento. E a migração, que é a entrada ou saída de pessoas no país, né? Nós vamos voltar a falar. Então, os conceitos demográficos, como crescimento populacional, densidade demográfica, migrações e outros, são importantes para a compreensão da lógica das populações, para entender como se organiza e como chegou a ser que é a população de cada área. A demografia é uma área de conhecimento que estuda a dinâmica das populações, sejam elas humanas ou não. Então, significa estudo do povo. Olha lá, é a junção de demos, povo, não tem nada a ver com demônio, tá, gente? Demos, que no grego significa povo, e grafia, que significa escrita ou descrição, né? Lembra lá que eu falei lá no sexto ano, geografia, estudo da Terra, geografia? Então, grafia aqui é a mesma coisa, estudo, descrição, escrita, tá? Chamada de geografia da população, por se relacionar estreitamente com a geografia, tá? Basicamente é uma área da geografia, tá? Com o uso da matemática. Então, no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é o encarregado por coletar e analisar os dados demográficos através do censo demográfico, tá? O censo demográfico ou recenseamento é uma pesquisa realizada com todos os habitantes de um determinado território a fim de obter informações acerca das condições de vida dessas pessoas. A pesquisa, além de contagem da população, busca conhecer as principais características dos seus habitantes e dos domicílios em que elas residem. Então, aquele pessoal de tempos em tempos, normalmente de 4 em 4 anos, eles passam nas casas fazendo a pesquisa e perguntam quantas pessoas moram ali, pegam os dados, né, de cada pessoa, se é criança, se é adolescente, se é adulto, se é idoso, se possui doenças, quanto se tem, se a casa, se eles têm carro, se tem televisão, se a casa é deles, se é alugada, se mora de favor. Pega todos os dados daquela família, daquele grupo de pessoas que vivem ali, ou da pessoa que vive ali, certo? Ah, professor, mas eles nunca passaram na minha casa, eles nunca vieram aqui. A gente nunca viu isso. É porque é, pode acontecer deles pegarem os dados diretamente com a prefeitura. Por quê? A prefeitura já tem esses dados, né? Principalmente as famílias que recebem auxílios do governo, como por exemplo Bolsa Família, já está tudo cadastradinho lá. Ah, nessa família tem tantas pessoas e tudo mais, então eles já têm os dados da família, tá? A mesma coisa os postos de saúde, tá? Eles já têm os dados sobre a pessoa, né? Sobre a família. Então, em alguns casos, eles não passam justamente porque eles já têm esses dados através da prefeitura, tá? Então, nós vamos ter, para facilitar então esse entendimento da população, como que ela está, como que ela se modifica ao longo dos anos e tudo mais, o governo ele tem algumas taxas que elas valem para o mundo inteiro, tá? Essas taxas populacionais que a gente chama, elas em qualquer país do mundo que você for, o governo vai utilizar essas taxas para analisar o crescimento ou a diminuição da população,
certo? Então, quais que são elas? Primeiro, a taxa de natalidade, né? A natalidade, como a gente já fala, já dá para entender, nascimento. E ela é basicamente isso mesmo. Representa o número de crianças nascidas vivas no período de um ano. Então, por exemplo, no ano de 2020, eles vão pegar toda criança que nasceu viva, vai ser registrado isso, e no final do ano eles vão pegar esse número através disso aí, tá? Então exclui-se desse cálculo o número de crianças nascidas mortas, natimortas, ou que morreram logo após o nascimento. Então a criança nasceu, mas teve o nascimento, teve o parto, mas a criança estava morta. Ou alguns minutos, algumas horas depois ela morreu, eles já não consideram, tá? Não entra na taxa de natalidade. É só se a criança sobreviver por pelo menos um dia ou alguns dias, tá? Esse indicador representa a relação entre o número de nascimentos e o de habitantes de um determinado lugar. O cálculo é feito a cada 1.000 habitantes e o resultado é dado em permilagem, número por 1.000. Então, nós pegamos ali, ó, taxa de natalidade, né? É igual, aqui vem a matemática, número de nascimentos, vezes 1.000, né? Porque é por permilagem, né? Não é por cento, é por 1.000, dividido pelo número de habitantes do país. Então, ó, por exemplo, ó, aqui ele dá um exemplo de um cálculo de taxa de natalidade em um determinado lugar. Então, não está falando de um país específico, tá? Nem é o Brasil, porque o Brasil tem muito mais do que 1.500.000. Mas aqui a gente pega, ó. Então, vamos pôr esse exemplo. Esse país tem 1.500.000 habitantes. No período de um ano, nasceram 5.000 crianças. Então, ele vai fazer o cálculo, ó. 5.000 nascimentos vezes 1.000 dividido por 1.500.000. O resultado vai ser 3,33 por mil, tá? Ou permilagem. Então, então lá, o resultado indica que nesse país nascem aproximadamente 3 crianças a cada 1.000 habitantes no período de um ano. Então, nesse ano aqui, nesse período, nasceram 3,3 crianças para cada 5.000 nascimentos ou para cada 1.000 habitantes, certo? Então, taxa de natalidade, quantidade de nascimentos, número de crianças nascidas vivas no período de um ano, certo? E aí, taxa de mortalidade, novamente, é bem fácil de entender. É a quantidade de óbitos, de mortes, tá? Representa o número de óbitos ocorridos ao longo de um ano. Sempre ao longo de um ano, tá? Por que é um ano, professor? Para ficar mais fácil você ter o controle desse número. Imagina se você fizesse só por meses, ou a cada 28 dias. Ficaria muito complicado. É algo que torna mais fácil de ano em ano. A gente já vive a nossa vida, já organiza o nosso trabalho, nosso estudo, tudo na nossa sociedade em cima do ano, do período do ano. Então é mais fácil fazer isso, certo? Esse indicador é calculado a cada 1.000 habitantes e reflete a relação entre o número de óbitos anuais e a de habitantes. Então, da mesma forma que na taxa de natalidade você pega o número de nascimentos por 1.000 e divide pelos habitantes, aqui é a mesma coisa com o número de óbitos, olha lá. Também por permilagem, por 1.000, né? Então, taxa de mortalidade igual a número de óbitos vezes 1.000 dividido pelo número de habitantes. Então, ó, outro exemplo. Um país com 8.200.000 habitantes. Eles tiveram 20.000 falecimentos ou 20.000 óbitos no período de um ano, do ano específico. Então, ele vai pegar 20.000 vezes 1.000 dividido por 8.200.000, que dá 2,43 por 1.000, ou permilagem, certo? Então, indica que no país morreram aproximadamente 2 pessoas a cada 1.000 habitantes no período de um ano. Então, de cada 1.000 habitantes daquele país, no período de um ano, morreram 2, certo? E aí nós temos a taxa de mortalidade infantil, certo? Lembra que a gente falou que no caso da taxa de natalidade, você não considera crianças nascidas mortas ou que morreram após o nascimento, logo após o nascimento? Aqui na mortalidade infantil, ele vai
considerar as mortes de crianças. Então, ó, é um indicador social de extrema relevância para a análise do desenvolvimento social e econômico de um país. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, reduzir a taxa de mortalidade é uma das principais metas das políticas para a infância de todos os países. Então, lá, essa taxa representa o número de crianças que morreram antes de completar 1 ano de idade e é calculada a cada 1.000 crianças que nascem vivas no período de 1 ano. Então, da mesma forma que a taxa de natalidade é por ano, né? A cada 1.000 por 1 ano, aqui também vai ser a cada 1.000 por 1 ano. Então, lá, taxa de mortalidade infantil, então número de óbitos no primeiro ano de vida, número de crianças falecidas antes de completar 1 ano, vezes 1.000, dividido, aqui não vai ser pelo total da população, mas pelo total de nascimentos, certo? Então, ó, vamos pegar aqui esse exemplo. Outro exemplo hipotético. Nós tivemos número de óbitos no primeiro ano de 250 crianças. Então, durante aquele ano, morreram 250 crianças no país. Mas nasceram 30.000. Então, como que vai fazer? 250 vezes 1.000 dividido por 30.000, que dá 8,33 por 1.000, ou per milagem. O resultado indica que morrem no país em questão, aqui nesse caso, né, aproximadamente 8 crianças antes de completar 1 ano de vida a cada 1.000 crianças nascidas vivas. Então, nasce 1.000 crianças e antes de completar 1 ano de vida, 8 delas vão morrer. É o coisa. A gente vê isso aqui no serve porque quanto maior a quantidade de taxa de mortalidade infantil, quer dizer que a vida nesse país é mais ruim. Eles têm mais pobreza, passam mais falta, têm menos acesso à saúde, têm pouco acesso à comida, a remédios e coisas do tipo, tá? Aí nós temos a taxa de fecundidade. Representa a estimativa de filhos por mulher ao longo do seu período fértil. Os países desenvolvidos apresentam essa taxa em declínio, em virtude do planejamento familiar, do maior acesso de mulheres aos mercados de trabalho, programas de saúde, métodos contraceptivos, bem como a educação. Isso reflete na dinâmica da população, que passa a apresentar maior envelhecimento populacional e diminuição da população economicamente ativa. Então, taxa de fecundidade. Quantas crianças, é o cálculo que eles fazem para saber quantas crianças, qual a estimativa de quantos filhos a mulher vai ter no seu período fértil, enquanto ela pode ter filhos, né, antes da menopausa, ali nos seus 40, 50 anos de idade, certo? E aí a gente vê, que nem ele falou aqui, que nos países desenvolvidos, por causa de toda essa questão de maior acesso a recursos, ao uso de métodos contraceptivos, maior participação da mulher no mercado de trabalho, a mulher trabalha e não quer ter tantos filhos, né? Quando vai ter só um ou dois. Então nós temos uma taxa de fecundidade menor, né? E por conta disso, a população também está ficando menor e está envelhecendo, certo? A gente vê isso bastante, por exemplo, nos países europeus, por exemplo, no Japão, certo? Nos países subdesenvolvidos, que é, por exemplo, o caso do Brasil, essa taxa apresenta-se elevada, pois é comum que as mulheres tenham mais filhos em decorrência da falta de políticas públicas voltadas à saúde e ao planejamento familiar, né? Ou por necessidade mesmo, tá, gente? Às vezes a família, principalmente em algumas áreas mais afastadas, o pessoal precisa que ter mais filhos para trabalhar. Isso era muito comum antigamente, que muitas famílias viviam na zona rural, né? Então, acontecia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da minha família. A, a família da minha mãe vivia na cidade. Meu avô era comerciante e tudo mais. Então, eles não tiveram necessidade de ter muitos filhos. Então, meu avô e minha avó só tiveram 4 filhos. Minha mãe e 3 irmãos. Porque eles não precisavam de muitos filhos para trabalhar. Já minha família paterna, minha avó e meu avô paterno, viviam na zona rural, viviam no sítio, numa fazenda, e tinham que trabalhar, cuidar dos animais e tudo mais. Então, como era muito comum antigamente, nesses casos, que não tinha maquinário e tudo mais, eles acabaram tendo bastante filhos, 12, né, que sobreviveram. Então,
era uma realidade muito comum antigamente, certo? E ainda é comum em países mais pobres, porque quantos mais filhos, mais mãos para trabalhar, certo? E também porque eles têm menos acesso a, como ele falou aqui, ó, programas de saúde, métodos contraceptivos, não tem acesso à educação para saber comparar e tudo mais, planejamento familiar, né? Entre outras coisas, certo? E aí nós chegamos no crescimento vegetativo, gente, também conhecido como crescimento natural. É a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade no período de um ano, tá? Então, para você saber quanto a população de um país cresceu, quando relacionado aos movimentos migratórios, permite análise do crescimento demográfico de um lugar. Então, com ele a gente sabe como que se a população cresceu, se ela diminuiu, como está funcionando, né? A análise das taxas de natalidade e mortalidade permite aferir algumas considerações a respeito da população. Se em um determinado lugar a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade, é possível constatar que, de forma geral, a população está crescendo. Então, se você tem mais nascimentos do que mortes, do que óbitos, é claro, é óbvio, a população vai aumentar. Se, por outro lado, a taxa de mortalidade for maior que a natalidade, a população está diminuindo, né? Mais uma vez, é óbvio. Se morre mais gente do que nasce, você vai ter um crescimento menor e até mesmo a diminuição da população. Se essas taxas mantiverem-se iguais ou bem próximas, é possível dizer que a população mantém-se estável. Há um crescimento zero, tá? Acontece, tá? O Brasil está encaminhando. Disse que nos próximos 10, 30 anos o Brasil vai estar estagnado. A população não vai nem crescer nem diminuir. Ela está crescendo muito pouco hoje em dia, tá? Daqui a alguns anos, talvez entre 10 e 50 anos no futuro, esse crescimento vai parar e a partir daí nós vamos chegar no mesmo ponto desses países desenvolvidos e nossa população vai começar a diminuir, né? Então, como que a gente desenvolve o crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Então, por exemplo, o crescimento vegetativo é considerado alto quando atinge índices maiores que 4%, moderada se estiver entre 1 e 2%, e baixa quando atinge 1% ou menos, podendo chegar a índices negativos de crescimento. Então, vou pegar para vocês, por exemplo, um país, a taxa de natalidade é 8 e a taxa de mortalidade é 4%. 8 menos 4, 4%. Então, o crescimento é de 4%. Então, é um crescimento positivo. A população está aumentando, certo? Agora, vamos pegar, por exemplo, um caso. A taxa de natalidade é 4 e a taxa de mortalidade é 6%. 4 menos 6 dá 2 negativo, 2% negativo, menos 2%. Então, a população está diminuindo, certo? Então, ó, o maior índice de crescimento vegetativo é da Libéria, lá na África, tá, gente? 4,5%, certo? Seguido por Burundi, 3,9% e Afeganistão, 3,85%. Todos países subdesenvolvidos, tá? Todos os países mais pobres, com menos acesso a todos aqueles fatores, educação, saúde, trabalho, emprego e tudo mais. Por sua vez, os menores índices de crescimento são das Ilhas Cook, menos 2,23%, tá? Niue, 1,85% e Moldávia, tá? São, como ele falou, ilhas, tá? São áreas que já tinham poucas pessoas morando. E com o tempo, muitas pessoas saem dessas ilhas e tudo mais, então a população vai ficando mais uma população idosa, tá? Nos países europeus, a taxa de crescimento se estabilizou entre menos 0,07 na Alemanha, então está abaixo de zero, né? 0,21 na Dinamarca e 0,49 na França. No Brasil, o índice é 1,26. Então a gente vê que nós estamos num crescimento moderado, entre 1 e 2%, certo? E nós estamos indo para baixo, porque esse número está diminuindo a cada ano, tá? E aí nós temos a migração, certo? É o deslocamento populacional pelo espaço geográfico, ou seja, quando a pessoa
vai de um lugar para outro. Ela sai de um lugar e vai para outro. De forma temporária, só por um tempo, ou permanente, que desde o início da humanidade tem contribuído para a sobrevivência do ser humano, tá? O ato de migrar faz do indivíduo um emigrante ou imigrante. Então vamos ver que tem que entender esse e esse i fazem toda a diferença. Imigrante é a pessoa que deixa, que sai de um lugar de origem com destino a outro. Então, se eu saio daqui de Guaxupé e vou morar nos Estados Unidos ou lá em São Paulo, mesmo que seja no mesmo país, eu sou um emigrante. Eu estou saindo de um lugar para ir para outro. O imigrante é o indivíduo que chega, que entra em um determinado lugar para nele viver. Então, por exemplo, uma pessoa que vem do Paraná para viver aqui em Guaxupé, ou que vem do Japão para morar aqui no Brasil. Ela é um imigrante. Então, imigrante, pessoa que deixa, que sai um lugar para ir para outro. Imigrante, aquele que chega em um determinado lugar. Os fluxos migratórios, ou seja, essa movimentação da população de um lugar para outro, pode ser desencadeados por diversos fatores. Dentre os principais fatores que impulsionam as migrações, podem ser citados os econômicos, políticos ou culturais, tá? Então, o que leva as pessoas a saírem, tá? Esses que são os fatores. Então, econômico. A pessoa não tem emprego, não consegue trabalho, então ela precisa ir para outro lugar, tá? É o que acontece, por exemplo, no êxodo rural, que a gente fala quando a pessoa, o que aconteceu principalmente na década de 70, quando as pessoas saíram das zonas rurais e foram para as grandes, e passar a partir da década de 50, na verdade, quando as pessoas passaram aí da zona rural para as cidades no Brasil, certo? Ou, por exemplo, na década de 70, aí sim, quando os nordestinos, houve um grande fluxo migratório de nordestinos para o sudeste, né? Para São Paulo e Rio de Janeiro, para trabalhar nas fábricas, certo? Hoje a gente pode dizer desse econômico também, em alguns casos, por exemplo, de países mais pobres, por exemplo, como o México, o próprio Brasil, que vão para os Estados Unidos, tá? Em busca de uma vida melhor. Político, tá? Por perseguição política ou por questões políticas, tá? Como é o caso dos dissidentes da Coreia do Norte que fogem do país, né? O pessoal que está fugindo da Venezuela, que também entra econômico, tem uma crise econômica política, tá? Pessoas que vão de um país para outro. Ou, por exemplo, os políticos, pessoas brasileiras que fugiram da ditadura durante o período da ditadura, tá? E culturais, tá? Que normalmente é por questão religiosa, tá? Ou por cultura mesmo. A pessoa é perseguida por causa da cultura dela, né? Por causa do grupo que ela pertence, que ela nasceu, ou por causa da religião, né? O pessoal fugindo lá do Oriente Médio, das guerras religiosas, né? É um caso, tá? E aí nós vamos ter o saldo migratório, que é outro cálculo que é feito, que é o resultado do número de imigrantes, pessoas que chegam, menos o número de emigrantes, pessoas que saem, tá? Considerando a sequência dos exemplos anteriores, temos que na referida cidade houve uma saída de 500 pessoas e uma entrada de 1.650 pessoas. Então, vamos considerar esse exemplo que está dando. Saíram, ou seja, emigraram 500 pessoas, né? Saíram da cidade, e 1.650 pessoas chegaram, ou seja, imigraram. Então, 500 emigrantes, 1.650 imigrantes. Então, saldo migratório, que é SM, é igual a imigrantes menos emigrantes. Imigrantes vai ser 1.650. Então, 1.650 menos os emigrantes, 500. Então, saldo migratório é de 1.150 pessoas. Portanto, nessa cidade o saldo migratório foi positivo e totalizou 1.150 habitantes, ou seja, houve um aumento na população de 1.150 pessoas, tá? Vamos colocar o contrário, se fosse 500 menos 1.650, o saldo seria negativo. Por quê? Nós teríamos uma perda de 1.150, tá? Aqui seria 1.150 negativo, né? Com o risquinho aqui na frente. Então, o saldo migratório é justamente isso. Número de imigrantes menos número de emigrantes. Se for positivo, crescimento positivo. Negativo, negativo.
E aí a última coisa que eu quero colocar para vocês é a densidade demográfica, que é a distribuição da população em uma área, tá? Chamada de densidade populacional ou população relativa, representa uma média entre a área do lugar e o total de habitantes, tá? Então você pega e faz uma média considerando os dois números. O resultado obtido por meio do cálculo permite analisar a população de um lugar, como ela está distribuída e quais são os fatores que influenciam os níveis de concentração dos indivíduos. Então, para saber como está a população de um lugar, onde vivem mais pessoas, onde vivem menos pessoas e por que isso está acontecendo, né? Então, ó, para que seja realizado o cálculo, é preciso obter as informações sobre o total de habitantes e a extensão da área. Então, você vai pegar, ó, densidade demográfica igual a o total de habitantes, né, dividido pela área. Então, o lugar tem 1 milhão de habitantes e 300 quilômetros quadrados. Vamos colocar uma cidade, por exemplo. Tem 1 milhão de habitantes e 300 quilômetros quadrados de área, certo? Então, o que ele faz? 1 milhão dividido por 300 mil. Vai dar 3,33 habitantes por quilômetro quadrado. Há cerca, então, de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é só dividir densidade demográfica, dividir o total de habitantes pela área e você vai saber quantas pessoas vivem, em média, por cada quilômetro quadrado. O que é quilômetro quadrado? É uma definição de área, né? Que você pega a partir de um ponto fixo, né? Você tem 1 quilômetro em cada direção, basicamente. Um quadrado, você faz como se fosse um quadrado de 1 quilômetro em volta de um ponto, certo? Então, é isso, gente, para essa semana, tá? Espero que tenha ficado tudo bem claro. Se houver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, certo? Eu estou à disposição a qualquer hora do dia, certo? Até mais e uma boa semana para todos.